Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Hoje nós vamos receber aqui e bater um grande papo com o presidente do Diretório Municipal do DEM, Luciano Cassione. Claro, o assunto em pauta é política. Vamos também falar sobre aquela sessão da Câmara que com certeza vai ficar marcada na história e marcada para o lado negativo, dia 6 de fevereiro de 2012. A Câmara aprova as contas, ou melhor, parte da Câmara, dos vereadores, 13 votos, aprovaram as contas do ex-prefeito do município de Santos, Beto Mansur. E como ele é presidente do DEM, ele vai poder aí dar o seu pitaco. Nós vamos falar muito do DEM, o DEM que vem aí para as eleições de 2012 com uma chapa de vereadores muito bem montada, a perspectiva de eleger um ou até dois vereadores à Câmara Municipal a partir de 2013, esses e outros assuntos eu abordo a partir de agora com o Luciano Cassione. Luciano, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Milton, sempre um prazer falar com você. Luciano, vamos começar no dia 6 de fevereiro de 2012. Sessão da Câmara de Santos, a pauta toda pronta. Quando foi lá por volta das 4 horas da tarde, o então presidente da Câmara de Santos, Manuel Constantino, coloca lá, pauta suplementar, votação das contas do ex-prefeito Beto Mansur. Regimental é? É regimental, mas ele pegou todos os vereadores de calça curta. Aí houve aquela confusão que o Adilson Júnior foi atropelado por uma bicicleta, foi afastado, eu também não consigo entender, o Adilson é meu amigo, radialista, jornalista, amigo de profissão, só não é amigo, só não sou vereador e também nunca serei, que eu não tenho essa vontade, né? Mas, pô, Adilson, você machucou o braço, para ir lá falar você podia, né? A língua não estava machucada, né? E aí eu pergunto, você que é presidente do DEM, presidente de um partido, esse jogo, esse imbróglio todo, e detalhe, no último dia 15, o PT santista conseguiu uma liminar para anular a sessão da aprovação das contas do ex-prefeito. Bom, Milton, mais uma vez eu agradeço ao convite para estar aqui. Vou começar pela questão da convocação para a sessão para votar as contas do Beto. O presidente colocar em pauta, acho que não tem problema nenhum. Ele tem regimentalmente esse direito. Agora, o PT, que segundo consta estava com questão fechada em torno da rejeição das contas, quer dizer, o partido teria que votar contra essa aprovação, se sentiu de alguma maneira ofendido ou prejudicado por ser comunicado da votação em cima da hora e ainda não podendo contar com a sua bancada completa, tendo que chamar um suplente, eles poderiam ter optado simplesmente por se retirar da sessão. Eu não sei em que condições isso poderia acontecer e se isso de alguma forma prejudicaria a votação. Eu acho que sim. Eu não conheço o regimento da Câmara, mas eu acho que de alguma maneira, se eles abandonassem a sessão, ficava prejudicada. Eles não optaram por isso, optaram por quê? Chamar o suplente. Ora, o suplente direto do vereador Adilson Júnior é a professora Rose, que é assessora do próprio vereador. Não assumiu, em tese, porque não teria como ela se descompatibilizar do cargo que ela assume na Câmara para assumir o cargo de vereadora suplente. Ora, como seria o ato de nomeação como suplente um ato do próprio presidente da Câmara e ela como funcionária da Câmara, eu acho que não custava nada no mesmo ato exonerar e colocar como suplente. Isso eu estou falando como juridicamente, acho que isso não era impossível. Não foi feito, primeiro ponto. Quer dizer, então a professora Rose já não estava como suplente. O segundo suplente nessa condição era o presidente do PT em Santos, professor Cecílio, que estava fazendo exames em São Paulo. Claro, eu acho que ele tem total direito de cuidar da própria saúde, não sei em que condições eram esses exames, se era difícil de reagendar, tudo nesse sentido eu não sei, não conheço a história, porque também não veio para a imprensa, só que ele estava fazendo exames. Não sei que horas eram esses exames, mas na minha
concepção, acho que ele poderia também ter assumido. Não assumiu, abriu mão. Assumiu o Arnaldo Correia. Ele também, o próprio partido já deveria saber que ele não é filiado. É verdade. Vale lembrar que o Arnaldo ele foi candidato a deputado federal em 2012 pelo PTB. E nessa condição, o próprio partido teria que ter conhecimento que ele não era mais um membro do partido, um militante do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que a gente sabe que é de muita militância, e ele não fazia mais parte. E foi ele que foi convocado. Foi convocado, não cumpriu o que determinava esse fechamento de questão, que era votar contra, até porque ele nem é do partido. Ele foi chamado como suplente e votou com a consciência, vamos dizer assim, dele. Ele tinha o direito de votar sim ou não, ele votou pelo sim, pela aprovação, e aí criou esse problema todo interno. Agora, Luciano, você como presidente de um partido, você concorda, você acha justo, numa votação tão importante como essa, o partido realmente se reunir, entrar num comum acordo e a sua bancada, tendo, no caso do PT, que são 3 vereadores, vamos supor que o DEM tivesse 2 vereadores, que também teve um outro partido, o PSB, que são 2 vereadores, e também teve lá uma grande discussão entre o Benedito Furtado e o Valdir na hora. O Furtado votou contra as contas do Beto e o Valdir na hora votou a favor, né? Você acha correto o partido impor, vamos dizer assim, esta situação para o vereador ir lá e votar ou sim ou não? Eu acho que o partido pode fazer isso, mas eu acho que não é obrigação do vereador ou do deputado, enfim, um membro do partido, acatar e votar e eventualmente sofrer alguma punição em razão de votar contra a determinação do partido. Eu vou dar um exemplo que eu tenho com meu pai quando foi deputado e teve a votação da reeleição no mandato de 94 a 98. Ele era líder do PTB e fez uma reunião com todos os membros do partido na Câmara para decidir se apoiavam ou não a reeleição. Ele era contra, mesmo sendo líder, ele era contra, mas botou em votação para o partido decidir. O partido decidiu pela aprovação da reeleição, da figura da reeleição. Ele, como líder do partido, foi para o plenário, votou sim pelo partido, mas o voto pessoal dele foi pelo não, porque ele é contrário a essa figura jurídica da reeleição, e no ato, quando ele votou não, ele renunciou à liderança. É um direito que ele teve, e eu acho assim, respeitar a regra do partido, você pode respeitar, mas aí você pode ferir a tua consciência. No caso do Valdir, na hora ele alegou uma questão jurídica, que ele não e ele fez direito, ele acha que ele é advogado, e ele alegou uma questão jurídica que ele era contrário. Se o partido fechou questão, mas ele ia sofrer pessoalmente alguma penalidade moral, que eu digo, ele não estou de acordo, ele tem o direito de votar. Agora, esse imbróglio todo que aconteceu no último dia 6 levanta uma outra questão, que é a infidelidade partidária, o amor pelo partido, que hoje pouco a gente vê isso, né? Tem um termo certo que fugiu agora, não é o amor, eu queria usar o termo certo, agora fugiu, mas eu vou lembrar. E aí que algumas pessoas simplesmente usam o partido para quê? Para se eleger e depois de eleito, muitos até... Claro que agora com essa lei nova eleitoral, existe aí o candidato que for eleito, ele tem que cumprir lá, porque se ele sair do partido e for para outro, o partido pode pedir a sua cadeira. E isso também acontece com você. Porque você, na última eleição de 2008, ficou como 4º suplente, né? 4º ou 5º? 5º suplente, não é isso? Elegeu 2, e aí tem mais 2, é o 5º. Na hora, o Ademir Pestana e ele. Isso, No caso de o Fabião, professor Fabião, que hoje é secretário, não voltar para a Câmara, um exemplo. O Valdir, na hora, sair, aconteceu alguma coisa, o Valdir sair. No caso, quem deveria assumir é o Ademir Pestana, que era do PSB, né? E que hoje está no PSDB. Você, se tivesse que assumir, no caso, no lugar do Ademir Pestana, você entraria também com recurso? Porque o Ademir, com certeza, ia querer a cadeira dele. Sim, eu entraria porque a coligação que elegeu os 2 vereadores, o professor Fabião e o Benedito Furtado, foi a coligação PSB e Democratas.
Como o Ademir Pestana não faz mais parte de nenhum dos dois partidos, ele não tem o direito de assumir. Porque o mandato, até por própria decisão do TSE, até do Supremo, já disse que os mandatos são dos partidos, principalmente no Legislativo. Então, se ele saiu do partido, ele não tem mais direito ao mandato. Então, na ordem cronológica, se porventura alguém tiver que assumir, tenho que ser eu. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já já com o segundo bloco do programa, que hoje conversa com o presidente do Diretório Municipal do DEM, Luciano Cassione. Não saia daí. A Prefeitura de São Vicente investe em projetos sociais como o SER, o GEPOM e o Tripulantes do Futuro. Tudo para garantir emprego e dignidade aos jovens. Eu era muito desacreditada no que eu queria para o meu futuro, agora eu tenho traçado minha meta e eu tenho muito que agradecer à Prefeitura. Eu deixei de fazer várias coisas ruins e hoje eu tô aqui, trabalhando, né? E agora eu penso longe, eu penso no além, no a mais. Para mim não tem mais limites. Prefeitura e você, mantendo São Vicente no rumo certo. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.